Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. É um grande prazer tê-lo aqui comigo e hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre uma estratégia simples e extremamente eficaz ao mesmo tempo que não só investidores iniciantes, mas investidores já profissionais utilizam e que eu acredito que você deva cogitar aí esse tipo de investimento e que ele faz muito sentido, mesmo que você já seja intermediário, até um investidor já mais avançado, de um nível mais avançado, essa estratégia é muito eficiente. Se você não me conhece, meu nome é César Bertaza, no meu Instagram eu estou como @Bertaza e o meu objetivo aqui é trazer informação para você tomar melhor suas decisões, para você aprender a investir melhor seu dinheiro e eu quero facilitar a tua jornada. Eu já invisto há mais de 6 anos, então tenho já uma certa bagagem, já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, enfim, tem uma série de informações que eu acho extremamente relevantes que eu quero compartilhar aqui com vocês e justamente para facilitar aí para você atingir seu objetivo de forma mais rápida e com menos pedras aí no meio do teu caminho, tá bom? Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você, se você já puder dar um like, o conteúdo é extremamente interessante e importante. Se inscreve aqui no meu canal, se for do bom feitio, compartilha aí com seus amigos que estão querendo aprender um pouquinho mais sobre investimentos, que estão querendo aí cuidar do seu futuro, e eu tenho certeza que eles vão gostar, espero que você também goste. Então vamos começar esse vídeo aqui. O primeiro ponto, vou falar aqui hoje 4 pontos aí que eu acho extremamente importante quando você vai fazer algum investimento, que você deve que você deve se atentar aí na hora de investir, tá bom? O primeiro ponto é a diversificação. Tá? Eu tenho certeza que você já ouviu muita gente falando por aí que você tem que diversificar, enfim. Tem até uma frase que ela é bastante famosa, que é nunca coloque seus ovos na mesma cesta. O que isso significa? A gente pode entender que os ovos aí ele é o nosso dinheiro, é o nosso patrimônio, é o capital que a gente juntou durante anos e anos que a gente quer investir. E aí o que acontece? Quando a gente fala que a gente não pode colocar todos os ovos ali na mesma cesta, a gente está querendo dizer que você não deve colocar todo o seu dinheiro no mesmo lugar. Quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, você tem que diversificar. Por mais que muitas vezes o risco é pequeno, você já conhece muito uma determinada empresa, a empresa é muito sólida, possui excelentes aí, indicadores, enfim, tá, sei lá, 50, 100 anos no mercado, já se provou aí ao longo do tempo. Mesmo dessa forma, a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? Muito menos saber o que vai acontecer na semana que vem. O que a gente consegue fazer é se proteger, né? Então, eu sempre trabalho com essa mentalidade de que você primeiro se protege para depois você tentar ganhar alguma coisa. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado e a diversificação, ela traz essa proteção que a gente busca, que a gente precisa ter quando a gente vai investir. Um outro ponto bastante importante é a liquidez, tá? Quando a gente fala de liquidez, a gente consegue interpretar de diversas formas, né? Mas basicamente, a liquidez é a facilidade que você tem de transformar o seu ativo, né? Seja ele uma ação, seja ele um título de renda fixa, seja um imóvel, um carro, uma lancha, enfim. É a facilidade que você tem de transformar esse objeto em dinheiro. Né? Desses que eu falei aqui, você vai ter ativos que são mais líquidos, ativos que são menos líquidos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do imóvel, que eu acho que é mais simples aqui da gente conversar. Tenho certeza que você conhece alguém que eventualmente num determinado período estava tentando vender o imóvel e não é tão simples, às vezes demora, né? E aí o fato de demorar pode ser vários fatores, né? Mas o primeiro ponto que você deve entender é que imóvel é uma coisa cara, né? Nem todo mundo tem dinheiro para sair por aí comprando imóvel, então isso faz com que muitas vezes é difícil você vender o imóvel, e você acaba tendo que fazer o quê? Aceitar um preço menor nesse seu imóvel para você vender mais rápido. Então, por exemplo, um imóvel de 500 mil, por mais que o corretor tenha ido lá, ele avaliou em 500 mil reais, mas quem garante que você vai conseguir vender ele a 500 mil? O que vale e o preço que estão dispostos a pagar tem uma enorme diferença. E como a gente está falando aqui de investimento, a gente vai falar bastante sobre o mercado financeiro. 2 fatores muito importantes que você tem que tomar cuidado justamente nessa questão da liquidez é o volume financeiro, né, do ativo em questão, o volume financeiro que é negociado, e o spread.
tá? Vamos lá. O volume financeiro, ele é quanto, né? Qual que é o valor em reais daquele ativo que é negociado no dia a dia. Então, por exemplo, você pegar o volume financeiro de Vale. Normalmente, aí nos últimos dias, eu dei uma olhadinha, estava entre 50 a 120 milhões de reais por dia. Não, mano, Vale não negocia só isso. Vale negocia muito mais. Vou dar uma olhada. Voltei aqui com a informação, acabei de ir lá no mercado, consultei a média de negociação dos últimos 21 dias da Vale foi de 3 bilhões de reais, ok? Então você vê que é um ativo extremamente líquido, qualquer hora você consegue comprar, vender, tem sempre os vendedores, né? Tem sempre muito vendedor e muito comprador, né? Negociando ali a todo instante, né? A Vale é a empresa mais líquida da Bolsa de Valores, então ela está aí com a média de negociação de 3 bilhões de reais. Eu trouxe aqui na tela para a gente conversar um pouquinho sobre Itaúsa, tá? Eu vou pegar aqui, vou buscar também aqui sobre a informação do volume financeiro de Itaúsa. E fica mais completo. Vamos lá, a média da negociação de Itaúsa dos últimos 21 dias são 314 milhões, tá? Na média, 314 milhões por dia é negociado nas ações de Itaúsa. Vamos voltar aqui e vamos acompanhar o book de ofertas. Tá? Book de ofertas é o livro de ofertas. O que é isso? Aqui eu tenho na minha tela. Tá? Foi um print que eu tirei um dia antes de gravar esse vídeo. Eu vou explicar basicamente aqui muito rápido, que o objetivo não é esse. Aqui a gente tem a quantidade de ações a serem compradas e o valor que estão dispostos a pagar por essas ações. Então eu tenho compradores com vontade ali, com interesse de comprar 71.500 ações de Itaúsa a um preço de R$ 11,76. E na parte da venda, a R$ 11,77, eu tenho um único player aqui, né, um único investidor, ele está querendo vender 100 Itaúsas aí dele, né? E já lá no próximo nível de preço, a 11,78, eu tenho 53.200 ações de Itaúsas dispostas a serem negociadas aí na venda, tá bom? Então, o que é isso daqui? Isso aqui é oferta de compra e venda. Enquanto lá você tem seu imóvel, você põe ele à venda lá e não aparece ninguém para comprar, e quando aparece uma vez a cada 15 dias aparece uma outra oferta, no mercado de valores aqui nas ações a gente tem oferta todos os dias, a todo instante, né? Você vê que isso aqui vai variando. Não é? Se eu, por exemplo, vir aqui comprar as ações de Itaúsa a 11,70, se eu comprar 100, não vai existir mais esse vendedor, ele já vendeu, eu vou pro próximo. Se eu quiser comprar mais, eu vou ter que pagar 11,78. E se eu comprando mais e mais, eu vou cada vez empurrando o preço, né? Fazendo com que a ação se valorize ali no mercado. Então é assim que funciona a dinâmica de preço. Mas o que eu quero principalmente falar aqui, eu já comentei sobre o volume financeiro, mas eu quero comentar um pouquinho sobre o spread. O que é o spread? Quando você vai comprar uma ação de alguma empresa, ou algum fundo, um ETF que é negociado na bolsa, um fundo imobiliário, você tem que sempre dar uma olhadinha no book de ofertas. Por quê? Para você entender qual que é a liquidez desse ativo. A liquidez você pode tanto ver o spread do book de ofertas, que eu já vou explicar o que é, como o volume financeiro. Você já viu aí que o volume financeiro de Itaúsa estava beirando ali os 300 milhões aí na média. Então, bastante líquido. Se você quiser comprar 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais de Itaúsa, em um dia não vai nem fazer diferença, porque tem muita liquidez, tá bom? Já o spread, o que é o spread? O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, né? Você vê aqui na Itaúsa, estão querendo comprar 11,76 e estão querendo vender a 11,77. Não tem spread. O spread é de 1 centavo, ok? É um spread justo. Até se fosse de 2, 3 centavos é um spread justo. E o que eu quero mostrar aqui para você, eu tenho um outro exemplo desse outro ativo. Esse outro ativo aqui, por exemplo, ele não tem liquidez. Né? Você vê aqui que tem 100, né? Existe uma pessoa, um determinado investidor aqui que ele quer comprar 100 ações a R$ 95. Enquanto isso, eu tenho outro colega aqui querendo vender 100 ações a R$ 188. É mais que o dobro do preço, né? Que o cara está querendo vender aqui. Então, né, a liquidez aqui, além de ser muito baixa, né, porque não tem volume de negociação, o spread é absurdo.
né? Se eu quiser comprar essa ação agora, eu tenho que pagar R$ 188. E se eu quiser vender ela imediatamente após comprar, eu vou ter que vender a 95. Já vou ter uma perda ali de aproximadamente 50% só de comprar e vender uma determinada ação. Isso daí é um absurdo, né? Não faz nenhum sentido a liquidez desse ativo. Então, essa questão é importante a gente avaliar. Esse aqui é um ativo que não faz nenhum sentido a gente olhar, porque não tem negociação, né? O princípio da diversificação, a gente já falou antes, é o princípio da liquidez. Esse ativo não se enquadra, porque eu não consigo negociar, né? Transformar ele em dinheiro com bastante facilidade. O terceiro ponto, bastante importante, é a despesa que você tem ao investir. Então, por exemplo, eu sei que muita gente fala, as corretoras agora são todas taxa zero, isso é bastante importante, isso facilita o investidor. Com certeza, né, isso ajuda e facilita bastante. Você investir, enfim, negociar aí os ativos com corretagem zero, ajuda bastante quem vai investir um pouco de dinheiro, 100, 200, 500 reais. Né? Antigamente você tinha taxas aí de 10, 20, 25 reais aí por ordem, né? Então você com 100 reais e queria comprar uma ação, você pagava 20 de corretagem. Você já perdia 20% ao comprar uma ação. Então não fazia nenhum sentido. Hoje com taxa zero você tem alguns custos ali da bolsa, né? Que seriam alguns centavos ali, caso você vá investir, mas muito mais fácil hoje em dia do que antigamente. O problema é que os produtos financeiros, eles possuem taxas muitas vezes ali embutidas no seu preço, né? Se você não prestar atenção, você acaba que você não entende o que você está comprando, o que você está investindo e quanto você está pagando de taxa. O Tesouro Direto no geral, ali, todos os títulos que tem lá. A B3, né, que é a nossa bolsa aqui brasileira, ela cobra a custódia desses títulos. O que é custódia? A armazenagem, né? Eles que fazem a gestão ali, então você compra um título, esse título fica custodiado na própria B3 ali, e eles cobram para custodiar aquele título no teu nome, vinculado ao teu CPF. E essa taxa é de 0,25% ao ano, tá? Se você tem acima de 10 mil reais. Quem tem abaixo de 10 mil reais não tem essa taxa. Essa taxa era muito mais cara, e como o mercado vem evoluindo, as taxas vêm caindo, a B3 acabou reduzindo para 0,25. Mas mesmo assim, vamos supor que você invista. Hoje a taxa Selic ela ainda está relativamente baixa. Se você investir a uma taxa de, por exemplo, 4,75% ao ano, né, você não vai ter 4,75% ao ano, porque você já vai ter que pagar essa taxa de 0,25%. Então, a rentabilidade já é 4,5%. Entendeu? Então isso acaba te afetando. Claro que é uma taxa bastante pequena, né? Mas se você pegar um volume financeiro grande, isso daí acaba, né? Essa taxa é proporcional. Então quanto mais dinheiro você tem, mais taxa você vai pagar. Outro produto que é muito, muito, muito caro e que eu particularmente não gosto, né? São os fundos de investimentos. Né? Os fundos de investimentos normalmente eles cobram 2% ao ano, né? Para você poder ser cotista desse fundo, né, como taxa de administração, e eles ainda cobram uma outra parte, que normalmente é 20% de performance. Então, se o fundo conseguiu performar lá como ele deveria, né, ou como ele se propôs a fazer, ele vai te cobrar os 2% do seu patrimônio total investido naquele fundo, mais 20% sobre o ganho ali que ele excede o benchmark dele. Então, assim, acaba sendo uma taxa muito alta que o investidor acaba pagando. Claro, você começa com um pouco de dinheiro, você começou com 10 mil reais, 2% é 200 reais ao ano. Né? Essa é a taxa que você vai pagar. É pouco? Poxa, é pouco. Mas e quem tem 2 milhões? Que paga 40 mil ao ano, só para você ter ali o mesmo fundo de investimento. É uma taxa que no longo prazo ela começa a ficar muito absurda e ela acaba corroendo ali a tua carteira, os teus investimentos, né? A rentabilidade que você tem. Muitos desses fundos aí têm excelente rentabilidade, muitos desses fundos performaram muito bem na crise, principalmente fundos que estavam expostos aí um pouco ao dólar e ao exterior, que você sabe, o dólar disparou aí no ano de 2020, então fundos que estavam comprados aí em dólar ganharam um valor bastante interessante, e fundos que estavam investido ali nos Estados Unidos, né, comprado nos Estados Unidos,
no mercado americano, quero dizer, eles também se beneficiaram muito mais, principalmente porque o real perdeu valor, o dólar se valorizou muito, os ativos americanos se valorizaram muito, então você tem fundo com excelente rentabilidade, né? Mas fica tranquilo que eu vou te explicar aqui como que funciona isso, como você pode também estar exposto a esse tipo de mercado com uma taxa muito menor, pagando muito menos, tá? Que é o que eu defendo, que é o que eu gosto de fazer aqui e vou explicar para você também começar a se expor dessa forma e começar a trilhar aí a sua jornada, pagando, né, diversificando, com alta liquidez, pagando poucas taxas também. Vamos só finalizar aqui com o quarto e último ponto, que é a facilidade de acompanhamento e gestão. Eu vou gravar outro vídeo também para a gente falar um pouquinho sobre como a gente vai fazer a gestão do nosso patrimônio, do nosso capital investido, para ficar uma série aqui completa. São vídeos curtos, né? Não é tão longo, mas assim, com conteúdo de extrema qualidade para você ficar sem desculpa aí do que vai fazer, de como vai começar, e quando compra, e quando vende, enfim, a gente vai aí elucidar todas essas dúvidas para você começar aí tua jornada como investidor. O primeiro ponto que a gente tinha comentado sobre a diversificação, que é bastante interessante, então você que já investe ou quer começar a investir, pode ter se perguntado, pô, mas quantas empresas eu preciso comprar? Quantos ativos eu preciso ter na minha carteira? E a resposta é que ela depende. Eu não conheço o teu objetivo, eu não conheço a tua forma de análise de ações, eu não conheço a estratégia que você utiliza para comprar e vender. Enfim, eu precisaria de uma série de perguntas aí para entender um pouco melhor, para chegar a uma resposta mais objetiva. O que eu vou explicar agora é um ativo que ele vai te trazer exatamente tudo que a gente conversou aqui: diversificação, liquidez, baixo custo e uma facilidade na sua gestão ou acompanhamento. Tá? Eu já tinha comentado aqui que são os ETFs. A sigla ETF ela vem lá dos Estados Unidos, que ela significa Exchange Traded Funds. São fundos que têm suas cotas negociadas na bolsa de valores. Tá? Então, ao invés de você entrar lá e comprar os fundos de investimentos que eu acabei de falar aqui, que tem taxas super caras e tudo mais, que são fundos que possuem gestão ativa. O que é a gestão ativa? O investidor, né, o gestor do fundo, ele está lá comprando ações, comprando dólar, operando juros, operando ouro, enfim, uma série de investimentos que está disponível aí no mercado. Dependendo do fundo, ele pode estar exposto a isso. E o gestor, ele está lá comprando e vendendo, se expondo ao mercado, commodities e tal, uma série de coisas, né? Uma série de fatores ali ele tem disponível. E isso faz o quê? Justamente esse trabalho, essa dificuldade que ele tem, ele quer ser remunerado por isso a taxa mais cara de 2% ao ano para fazer a gestão ali do teu capital. E isso, né, essa gestão ativa custa esse valor. Então, ou seja, você paga caro para você ter uma gestão ativa dos seus investimentos. Por outro lado, nos ETFs, normalmente eles possuem gestão passiva, né? Inicialmente ele foi criado para ser uma gestão passiva e ele acaba seguindo índices de referências. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o índice Ibovespa, né? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é as 85 ações mais líquidas da Bolsa de Valor do Brasil, tá? Então, as 85 empresas mais negociadas com maior volume financeiro, que a gente já comentou, ela é listada no Ibovespa. E cada empresa tem o seu peso, né? É uma média ponderada ali dessas 85 empresas. Então, ela começa ali com a Vale. Se eu não me engano, depois vem o Itaú, depois Petrobras, Bradesco, enfim. Essas empresas estão entre as top 5 aí de maior negociação, de maior volume da Bolsa de Valores. E esse índice, ele é o índice de referência nosso aqui para as ações do Brasil. E o ETF dele é o BOVA11. Então quem compra a BOVA11 já compra o mercado de ações brasileiro. Você não precisa ficar na dúvida, será que vale eu investir em Petrobras, em Itaú? Poxa, não sei, como é que eu analiso uma ação? Caramba, eu queria investir, mas é tão difícil, né? Eu abrir balanço, enfim, aprender como é que eu analiso uma ação, ou ficar olhando um gráfico. Realmente não é simples, né? E como eu falei, no quarto princípio aqui dessa estratégia é a facilidade de gestão. Você comprando BOVA11, você vai ficar exposto ao Ibovespa, ao mercado de ações brasileiro. Mas o que acontece? Eu não estou recomendando BOVA11. Né? Eu só estou exemplificando, só estou te explicando o que ele caracteriza.
E o que eu vou te mostrar agora, eu quero que você venha comigo, eu vou te ensinar você, com as suas próprias mãos aí, você vai buscar os ETFs listados aqui na Bolsa de Valor do Brasil, né? A gente tem ETF não vou falar do mundo inteiro, mas tem bastante ETFs importantes que você pode se expor e está aí atrelado a outros mercados, né? Eu particularmente não gosto do BOVA11, por quê? Eu tenho minha colinha aqui, que eu já fui lá no site do Ibovespa e já peguei. 30% do Ibovespa, ele é empresa de commodities, né? E para quem não sabe, commodities, elas possuem ciclos muito curtos, tá? E o que são ciclos? Horas elas estão em alta, horas estão em baixa. Horas estão em alta, horas estão em baixa. E isso faz com que você pode acabar comprando um topo, né? E aí você sofre todo aquele decaimento do valor das commodities, ela engata um ciclo de baixa, você vai amargar um prejuízo bacana, né? Vai não, você pode amargar um prejuízo relevante e isso vai fazer com que, enfim, né, você perca ali a vontade de continuar investindo, enfim. Então, eu particularmente não gosto do BOVA11 porque ele fere o nosso primeiro princípio, que é o que? Da diversificação. 30% do Ibovespa é commodities e 24% é setor financeiro. 54% do Ibovespa estão em dois setores. Tá? Então, 54% do Ibovespa está alocado em dois setores. Tem diversificação nisso? Não tem. Infelizmente, não tem. Então, o Ibovespa ele é um índice, por mais que seja o índice de referência do Brasil, eu entendo que ele tem essa falha. Essa falha de não estar diversificado. Bom, vamos lá. Estamos aqui no site do Ibovespa, ok? Site da B3, corrigindo. A gente vai vir aqui em produtos, só para título de curiosidade, aqui em Market Data e índices. A gente tem aqui os índices amplos, tá? A gente tem o Ibovespa, composição da carteira, e eu já fiz o download aqui, mas a gente pode virar aqui para 120 e a gente veja todas as empresas listadas no índice Ibovespa, tá? Então aqui a Ambev, por exemplo, é 3,4% do Ibovespa. Azul, 0,66%. Vamos pegar uma empresa relevante aqui. Cadê? Não tem? Cadê a nossa querida Vale? Vale 3. Olha lá, a Vale é 11,71% do Ibovespa, tá? Vamos seguindo aqui. O que eu queria comentar com você aqui é a questão dos ETFs, né? A gente aqui em produtos e serviços, a gente vem em renda variável. Em renda variável, a gente vai aqui nos ETFs. E aqui a gente consegue ver o que? Os ETFs listados aqui no Brasil, tá? Eu vou mudar aqui para virar e vou dar um zoom aqui para facilitar aí para vocês. Ótimo, estão vendo com bastante clareza aí. Eu vou já direto no fundo que eu quero apresentar aqui para vocês. É o IVVB. Vamos abrir ele aqui. Eu vou tirar um pouco o zoom agora. Pronto. Tá. O que é o IVVB? Né? Ele investe no S&P 500. Né? É um fundo de investimento em cotas do fundo de índice. Tá? Então vamos lá, vamos traduzir isso daqui. O fundo IVVB, ele investe no fundo IVV. O que é o fundo IVV? O fundo IVV, ele representa o índice das 500 maiores ações dos Estados Unidos, ok? Então o IVV investe num índice, né? Ele é atrelado a um índice, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o IVVB aqui no Brasil investe nesse fundo IVV lá fora. Tá? E aí o que você tem? Através do Brasil, você se expõe ao mercado dos Estados Unidos com as maiores empresas do mundo em dólar e extremamente diversificado. Enquanto aqui no Brasil, se você comprar o BOVA11, você vai comprar 85 empresas, sendo 30% de commodities e 24% do setor financeiro. Lá nos Estados Unidos você vai comprar 500 empresas e é um índice extremamente diversificado. Tá? Então o código de negociação dele é IVVB11, tá? Na Bolsa de Valores você consegue comprar o IVVB11. Eu não estou recomendando que você faça isso e que você compre esse fundo. Eu estou falando que ele é muito melhor do que o BOVA11, por exemplo, e que esse fundo ele te traz uma diversificação. Ele traz o quê? Aqueles princípios que a gente falou, esse fundo possui todos, né? Diferente do BOVA que não passou no princípio de diversificação. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho... já que eu tenho o site desse fundo e é bastante interessante a gente entrar nele para a gente dar uma olhadinha
de entender quem que faz a gestão, qual que é a empresa por trás disso, né? Eu tenho diversas informações extremamente importantes. Então, aqui, hoje, tá? Esse IVVB11 ele custa R$ 231,13, BRL é reais. E aí o que ele faz? Esse fundo vai lá e compra o IVV nos Estados Unidos. O IVV ele é em dólar, tá? Esse fundo aqui é em real. Então o que acontece? A gente acaba, além de estar exposto às empresas americanas, a gente acaba dolarizando o patrimônio. Então vamos supor que aconteça eu ia falar uma palavra aqui, mas vamos supor que aconteça uma catástrofe aqui no Brasil. E não é difícil isso acontecer, né? O Brasil é um país que tem uma volatilidade muito alta, um risco muito alto, o presidente fala uma besteira ali, o mercado já não gosta, já sacode para cima, para baixo, enfim. Isso traz muita incertezas, né? E o que acontece? O presidente falou uma porcaria, aconteceu alguma coisa, uma pauta política que, enfim, o mercado não goste, o dólar já dispara. Né? E o dólar disparando, a gente alocado em IVVB11, comprado em IVVB11, a gente está comprado em dólar. O dólar disparando, a gente tem valorização do capital. Você já sabe muito bem que a tendência do dólar sempre para cima. Né? A gente, há muito tempo, já desde dólar a R$3, já falava que dólar tá caro, 3,50 tá caro, 4 tá caro. Chegou a bater os 5,78, 5,80 aí, se não me engano, ano passado. Já recuou abaixo de 5 agora. Mas no longo prazo a tendência é que o real cada vez mais vai perdendo seu valor, né, frente à moeda forte, que no caso seria o dólar. Então aqui a gente, além de diversificado, a gente está muito bem protegido. Outro fator extremamente importante, a taxa de administração. Enquanto eu falei ali, naqueles fundos ativos, né, aqueles fundos que estão ali com o gestor, né, querendo girar o dinheiro, comprar aquilo, eles cobram 2% ao ano, aqui a gente tem uma taxa de 0,23% ao ano. É a taxa, inclusive, menor do que a do Tesouro Direto. Né? Então você está diversificado, protegido, pagando um custo extremamente baixo. O IVV é extremamente líquido, você consegue comprar e vender com muita facilidade na Bolsa de Valores. Com uma única cota, 500 empresas, ele faz todo o rebalanceamento. Se uma empresa cresceu, precisa aumentar a posição, o próprio IVV lá nos Estados Unidos já faz esse rebalanceamento, e o IVVB11 comprado em IVVB já tá tudo feito. Né? Você não se preocupa com nada. Você se preocupa em trabalhar, poupar e investir. E é isso que você se preocupa. E aqui, né, o fundo ali ele já quer te convencer ali você investir nele, né? Porque o IVVB11, né, exposição internacional a partir de um ETF local listado na Bovespa, listado aqui no Brasil. Acesso às 500 principais ações americanas através de um único fundo. Uma estrutura local que permite aproveitar a grande liquidez do IVV, que é o ETF gerido pela BlackRock nos Estados Unidos, que segue o S&P 500. Tudo que a gente já falou. Só para a gente finalizar esse vídeo, né, eu vou te dar vamos falar aqui um pouquinho sobre a rentabilidade dele aqui. O acumulado, vamos dar uma olhada no acumulado de um mês, por exemplo. Esse fundo perdeu 2,55%. Em 3 meses ele se valorizou 4,67%. 6 meses 14%. 1 ano 34%. 3 anos 120%. 5 anos 200%. E desde o início que foi em 2014, 467% de rentabilidade 2014 em 7 anos. Tá? Uma rentabilidade bastante expressiva, boa parte disso tem a ver com a alta do dólar, e o resto o mercado americano faz a sua parte, que é o quê? Se valorizar constantemente. É uma economia que cresce muito e muito mais madura. Né? Isso acaba entregando um retorno, né, relativamente muito bom e com baixo risco, né? Diferentemente aqui do Brasil, né, do Ibovespa, que, enfim, a gente já entendeu que ele não é diversificado e que a gente não vai investir nele. Por hoje é isso. Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se não deu aquele like, não esquece aí de ir lá, dar aquele like e ajudar a gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como você vai gerir essa tua carteira, esse teu investimento aí que você vai fazer, quando que você vai comprar, quando que você vai vender. Caiu muito, será que eu compro mais? Subiu muito, será que eu vendo? E a gente vai entender isso daí, essa dinâmica da gestão, como que a gente vai fazer da nossa carteira. Um abraço e até mais.